Olá, alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do segundo ano do ensino médio. Pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês novamente, para que possamos dar continuidade aos nossos conteúdos de Química. Hoje, iremos iniciar nossos estudos sobre termoquímica, não é? As abordagens relacionadas à liberação de energia em uma reação química, liberação de energia, absorção de energia. Ora, como que as reações químicas estarão ocorrendo em relação a absorver ou liberar energia? Ou seja, como é que se dará essa relação energética das reações químicas com a vizinhança, ou seja, com o meio que cerca essa tal reação química, esse meio reacional. Então, vamos lá, né? Vamos pegar essa abordagem das reações químicas em meio à questão energética, ok? Assunto de termoquímica. Vamos lá. Em relação a esses conteúdos, né, da termoquímica, nós vamos falar aí sobre energia de... Não exatamente nessa aula de hoje, mas é temática nossa a ser abordada bem em breve. Falar sobre energia de ligação, falar sobre lei de Higgs, falar sobre a entalpias, entalpia de formação, entalpia de neutralização, tudo isso, essa visão ampla aí será abordada em relação à termoquímica. Vou compartilhar aqui o livro de vocês para facilitar o nosso trabalho, o nosso entendimento, né? Afinal de contas, esse livro ele tem uma parte conceitual muito boa, né? Ela contextualiza de maneira muito engenhosa, bem atual, e isso garante, sim, um aproveitamento muito bom dos nossos conteúdos. Vamos lá. Em relação à termoquímica, né, como já foi dito, a termoquímica ela vai fazer esses questionamentos relacionados à energia. A compreensão aqui na termoquímica é compreender como uma reação química está ocorrendo em relação ao meio. Em relação ao meio, ela está absorvendo energia, ela está liberando energia, isso que nós vamos estar comentando aqui. Bem, nesse sentido, falar em energia, né? Aí nós vamos aí dar uma atenção especial à questão da energia térmica. Né? Não tem como não falar da energia térmica. E nesse sentido, na questão da energia térmica, nesse contexto da energia térmica, abordar a questão do calor. Né? A energia térmica em movimento, daquele corpo que está em maior temperatura para o de menor temperatura. Lembrando que temperatura é uma medida indireta do grau de agitação molecular, né? Então, você tem lá aquele corpo que está numa agitação maior, a energia térmica vai sair dele em direção a um outro que está numa agitação menor. É essa transferência de energia térmica que nós temos como calor. Então, esse calor é a energia térmica em movimento. E aí nós podemos quantificar. Claro, é uma grandeza, vamos quantificá-la. Né? Nessa ideia da quantificação, é onde vai existir a questão das unidades, né? A caloria, o joule. Lembrando que para a energia, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade oficial de energia é o joule. Não é? Mas nós temos em muitos contextos, utiliza-se também calorias, certo? Como nós vamos ver daqui em diante. O livro de vocês está colocando aqui, né? 2 corpos, temperaturas diferentes, o corpo A com temperatura maior que o corpo B, aí vai ocorrer, olha, uma transferência de energia. Essa energia transferida é chamada aí de calor. Né? Ela sai do corpo de maior temperatura, aquele de maior agitação molecular, para o de menor agitação molecular, ou seja, para o de menor temperatura. E aí essa energia, esse deslocamento de energia vai buscar o quê? Um equilíbrio. Um equilíbrio térmico entre os corpos ali considerados. O calor transferido pode alterar a energia de um sistema e, com isso, sua capacidade de realizar trabalho. Lembrando que trabalho está relacionado com a transferência de energia também, não é isso? Ok, então, vamos lá. Veja que esse tema, essa temática nossa,
ela tem muitos pontos em comum com a própria física, né? Então, nas aulas de física aí com o professor Caio, vocês devem ter verificado relações sobre calorias, sobre agitação molecular, né? Sobre essa questão do trabalho, realização de trabalhos. Bem, então vamos lá. Então, a ideia aqui é justamente quantificar a ideia, né? Então, a caloria, ela é muito usada, mas não é do sistema internacional. Né? No sistema internacional é o Joule. Mas eu tenho como converter uma na outra? Tenho. Olha lá a relação qual é. Uma caloria equivale a 4,184 joules. Ou seja, né, o pessoal dá uma aproximada aí, mas de maneira geral utiliza-se também esse valor de 4,18 joules. Né? Mas aí eu tenho como fazer essa conversão. O importante é eu saber que, tendo o valor em calorias, eu posso, de repente, obter ele em joule ou vice-versa. Fases da matéria e o calor. Ora, qual a relação entre as fases de agregação da matéria e a energia e as transferências de energia? Não é? Olha, eu tenho aqui, lembra os termozinhos, né, das mudanças de estado físico? Ó, fusão, vaporização, liquefação, solidificação. E aí eu tenho que entender o seguinte, olha, da fusão, na fusão eu tenho de sólido para líquido. Observe que no líquido as moléculas estão mais soltas, mais agitadas do que no sólido, indicando que elas possuem um conteúdo energético maior no líquido, maior do que no sólido. Ou seja, a fusão ocorre absorvendo energia, não é? Absorvendo energia. A vaporização, aí as moléculas estão mais soltas ainda no estado de gás, no estado gasoso, elas estarão mais soltas do que no estado líquido, ou seja, estão mais agitadas. Ora, e aí eu tenho, né, um conteúdo energético maior associado com esse maior grau de agitação. Bem, mas aí eu posso ter a passagem direta também, né, a chamada sublimação. Ó. Na sublimação, a passagem direta do sólido para o líquido implica também uma absorção de energia. Por quê? Porque no estado gasoso, o conteúdo energético é maior, associado com a maior agitação que as moléculas possuem. Bem, e voltando, diminuindo o grau de agitação das moléculas, diminuindo. Ora, se diminuir os graus de agitação das moléculas, vai diminuir também o conteúdo energético. Quer dizer que essas passagens, essas transformações, essas mudanças de estados que diminuem a agitação das moléculas, estarão, na verdade, estarão ocorrendo com liberação de energia, liquefação, solidificação, a ressublimação, né? A volta lá do gasoso lá para o sólido diretamente. Então, eu tenho essa interpretação aí em relação à questão energética, tá certo? Fusão e vaporização, eu vou ter a absorção de energia, assim como na sublimação, a passagem direta do sólido para o gasoso, né, que se dá, por exemplo, com aquelas bolinhas de naftalina, né, com gelo seco, né? Aí o contrário vai ocorrer, a volta, a liquefação, solidificação e ressublimação, elas ocorrerão com liberação de energia, né? Ocorrendo com liberação de energia. E, claro, esse processo de absorção de energia ou liberação de energia é em relação ao meio no qual o processo está ocorrendo, né? Ou seja, a vizinhança. Né? Então, eu tenho o sistema, que é aquilo que eu estou estudando, e em torno do sistema eu tenho lá a vizinhança. E essa relação, essa troca energética, ora ganhando, ora perdendo, vai se dar entre o sistema com a sua vizinhança. Não é? Aí onde nós vamos definir os processos endotérmicos, ou seja, aqueles processos que ocorrem absorvendo, né? Absorvendo energia, absorvendo calor ali para que a transformação ocorra. Ou os processos exotérmicos, a transformação está ocorrendo com liberação de energia para a vizinhança. É aí onde nós vamos identificar os processos endotérmicos, os processos exotérmicos. Você já deve ter visto isso, né? Aqui tem uma representaçãozinha, esquema, né, de uma máquina a vapor, né, uma máquina térmica. Conversões de transferência de energias estão presentes em diversos pontos da máquina, como a queima do combustível, a mudança de temperatura da água e no movimento do pistão. Ou seja, aqui a gente tem uma máquina térmica, ou seja, ela está convertendo ali
energia térmica, né, em uma outra fonte de energia, no caso aí do movimento, energia cinética, né? Ok, tranquilo. Variação alotrópica e calor. Pessoal, primeiro, o que é alotropia? Alotropia é um fenômeno, né? Alotropia é um fenômeno pelo qual você tem mais de uma substância simples com o mesmo elemento químico. Isso é alotropia. Então, por exemplo, no caso aqui, ó, do carbono, eu tenho aqui, ó, o diamante e grafite. Diamante e grafite ambos são substâncias simples do elemento químico carbono. E aí nós temos essa situação aí, né? Ou seja, eles são alótropos, né? E a alotropia é o fenômeno de ter mais de uma substância simples a partir do mesmo elemento químico. Ok. Então, qual a relação de alotropia com a questão energética, com calor, por exemplo? Aí é que está. Você vai ter alótropos, né, que terão um conteúdo energético menor do que o outro. Então, aquele alótropo que tiver uma quantidade menor de energia, ele será considerado o alótropo mais estável. Não é? No caso aqui, ó, os minerais, ó, o diamante e a grafite, normalmente são encontrados na natureza associadas a outros elementos químicos, como cálcio, silício e alguns metais. Sim, beleza. Ok. Então, nós temos aí justamente isso que eu estou lhe dizendo. Aquele alótropo mais estável, né, ou inclusive é o que vai ser utilizado nos processos de reações químicas, quando a gente for fazer as representações, ele é o de menor valor energético. Ok? Bem, então voltando aqui, né? Ó, os fenômenos de alotropia em que o mesmo elemento forma mais substâncias simples diferentes. A gente explicou isso aqui. Aí tem lá A e B. Olha o que é que muda, né? Na questão do A eu tenho diamante. Na questão do B eu tenho grafite. Mas eu só tenho carbono ligado a carbono. Não é? Então, de um lado eu tenho a substância com maior grau de dureza da natureza e do outro eu tenho um que tem um grau de dureza muito baixo. Lembrando que dureza está relacionado com a capacidade do risco, não é? Então, pega duas substâncias e atrita uma sobre a outra. Aquela que ficou riscada quer dizer que ela tem um grau de dureza menor, né? Nesse sentido aí é o que é a dureza, tá certo? Bem, então nós temos aqui a questão dos alótropos, né? Nós temos lá ó, o grafite e o carbono, tá certo? E o que mais? Nós temos aqui também oxigênio e ozônio, né? O gás oxigênio e o gás ozônio, eles são formados de quê? Do elemento químico oxigênio. Ambos, o gás oxigênio é formado pelo elemento químico oxigênio. O gás ozônio, formado só pelo elemento químico oxigênio. Ora, então são substâncias simples, um único tipo de elemento químico, né? Isso é o conceito de substância simples. São substâncias simples ali, diferentes, de um mesmo elemento químico. Então, nós estamos falando aqui de alotropia. Então, as formas são alótropas, né? São alótropos, ok? Então, é essa a representaçãozinha que está sendo dada aqui. Aqui tem a contextualização, né? Com a questão da estratosfera, e as quantidades, a concentração de ozônio e a variação da temperatura em diferentes altitudes. Esse livro é muito bom para você perceber essas contextualizações. O aluno ele pode ir se aprofundando de maneira contextualizada nos conteúdos, como é cobrado, né, nos vestibulares aí atuais. Então, é dessa maneira que nós devemos, né, estar sempre dando uma olhada. Tá certo? Na questão aqui ainda do oxigênio, do diamante, é interessante porque, assim, como o diamante é a substância com maior grau de dureza, então ela nada vai riscar o diamante, né? A não ser outro, por exemplo, para poder lapidar o diamante, para poder fazer alguma coisa no diamante, tem que ser com uma ferramenta que tenha no seu ponto de contato lá também o diamante. Né? Então, é assim que vai se dar a coisa. Aí você tem, né, nesse sentido, você tem brocas que possuem, né, brocas para fazer perfurações em rochas, né, com fragmentos de diamante ali nas pontas, nas extremidades, justamente para facilitar esse processo de perfuração, né, de destruição ali progressiva dos materiais que se encontram. Pelo livro de vocês, olha o que aqui ainda diz aqui, ó. A razão e a forma como os átomos de carbono se ligam e formam estruturas cristalinas do diamante e do grafite
está sendo representada aqui, beleza? Para a formação de grafite na natureza, as condições de pressão e de temperatura necessárias são muito mais brandas do que para a formação do diamante, que exige muita compressão e temperatura elevada. A transformação de um mol de grafite em diamante absorve, olha lá, absorve 1,9 kJ, isso por mol. Aí vê, então vamos lá. Quem é que tem mais energia? Um mol de grafite ou um mol de diamante? Quem é que tem mais energia? Quem é que tem mais energia? A transformação de um mol de grafite em diamante ela irá ocorrer com absorção, ó, né? Ela absorve 1,9 kJ. Esse K aqui, ó, é o múltiplo, né? Significa 1000. Né? Vocês já viram isso muitas e muitas vezes. Pois bem, então o que nós temos aí? Nós temos o grafite com conteúdo energético e nós temos o diamante com um conteúdo energético maior. Cada mol de grafite transformado em um mol de diamante terá, né, que absorver da vizinhança 1,9 kJ de energia. Então, né, nessa situação aí, o grafite ele vai ser mais estável, ele vai ser de menor conteúdo energético. Ok, aqui tem outros, né? Também fica um texto de apoio para vocês lerem, né? Os fullerenos e os nanotubos, né? Que é uma promessa aí da nanotecnologia. Mas dê uma lidazinha. Ok. Aí aqui na sequência tem uma atividadezinha, tá certo? E a variação de entalpia. Pessoal, variação de entalpia. Aí entra na história geral da coisa. A variação de entalpia, ela está relacionada justamente com a energia, variação de energia do sistema. Afinal de contas, o que é entalpia? Esse tema, esse tópico, ele é extremamente importante, viu, pessoal? Entalpia, entenda a entalpia como todo o conteúdo de energia de um sistema. Todo o conteúdo de energia de um sistema. Claro, medido em condições padrões, em condições constantes, em condições pré-estabelecidas. Então, a pressão constante, isso aí vai ser a entalpia. Não tem como medir a entalpia absoluta de um sistema, ou seja, toda a energia que ali existe. Não tem como medir. Mas tem como medir a variação de entalpia. Por exemplo, eu tenho aqui um certo valor de entalpia, que não tem como eu saber exatamente quanto é. Não tem como saber em absoluto quanto é. E essa substância, esse sistema, se transformou nesse outro. Esse sistema A se transformou num sistema B. Não tem como eu saber o conteúdo total do sistema B. Não tem. Não tem como eu saber o conteúdo de energia total do sistema A. Mas tem como, de repente, saber a energia que foi necessária para a transformação. A energia que foi necessária absorver para essa transformação. Tem como, de repente, saber a energia que foi liberada nessa transformação. Ou seja, aquilo que foi absorvido ou foi liberado é o que nós vamos chamar de ΔH, variação de entalpia. Né? A entalpia representada aí por H, como está aqui no livro de vocês, vai acompanhando, pessoal. Né? A ideia de apresentar o livro é justamente a gente ir ganhando tempo. Não é? Então, vê lá, a gente está aqui, a entalpia, representado pelo H, não tem como eu saber seu valor em absoluto. Por quê? Porque vai existir ali naquele sistema várias formas de energia, né? Na agitação das moléculas, energia de rotação, um monte de coisa, tá certo? Mas aí tem como saber as variações, por isso que é tão importante então falar da variação, o ΔH, a variação de entalpia. Olha lá, a variação de entalpia das reações e das mudanças de fase é a quantidade de calor transferido nessa transformação à pressão constante. A pressão constante é uma maneira de você padronizar, né, para não deixar tantas variáveis influenciar assim, né? Então você deixa a pressão constante, né, como uma forma de ter menos influência, de menos variações do ambiente. Bem, mas assim como todo e qualquer delta, né, simbolizando variação, eu tenho aqui o seguinte, a variação de entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial, como nós falamos ali. Então, veja, pessoal, a entalpia em absoluto eu não tenho como calcular, porque vai envolver uma quantidade muito grande de formas energéticas ali envolvidas. Né? Mas eu posso compreender a ideia da variação de entalpia. A ideia da variação de entalpia, aí
Aí é show. Bem lá, colocando essas ideias em gráficos, olha, né, eu posso ter a seguinte situação aqui. Variação de entalpia nos processos exotérmicos. Olha, eu tenho um eixozinho, ó, né? Nos processos exotérmicos, o sistema está o quê? Perdendo energia. Se ele está perdendo energia, significa dizer que a variação de entalpia será o quê? Negativa. O sistema está perdendo energia. Ah, saiu de 10 e foi para 5. Né? Então, se você fizer o cálculo da variação, que é o final menos inicial, vai dar um valor negativo. Porque o cálculo da variação é sempre um estado final menos um estado inicial. E aí vai dar o quê? Vai dar um valor negativo. Né? Vai dar um valor negativo. Ó, em termos dos gráficos aqui, ó, você tem, né, o inicial e o final lá embaixo. Olha a setinha indicando que a energia caiu. Né? Ó, entalpia inicial e entalpia final. Já no caso, ó, de você ter dos processos endotérmicos, os processos que absorvem aí esse calor, como está sendo colocado, absorve essa energia térmica que está em movimento, né? Aí nós temos o seguinte, olha, no processo endotérmico, você tem um aumento do padrão energético. Por quê? Porque o processo é endotérmico. Ele está ocorrendo com absorção de energia. Ora, ocorrendo com absorção de energia, então o que é que eu tenho? Eu tenho uma entalpia final maior do que a entalpia inicial. Aí, quando eu fizer o cálculo do final, que está maior, menos a inicial, vai dar um valor positivo, né? Então, no caso dos processos endotérmicos, a variação de entalpia ela é o quê? Maior que zero. E no caso dos processos exotérmicos, eu tenho, né, a variação de entalpia, o ΔH, ele é menor que zero. Então, essas situações aí nos levam a embasar as nossas transformações, o comportamento energético das nossas transformações químicas, né, ou das mudanças de estado físico, com base no valor do ΔH. Né? Então, a variação de entalpia é que vai ser o valor de referência para poder compreender o que está ocorrendo ali do ponto de vista energético, né? Do ponto de vista energético em uma determinada reação química. Tá certo? Dá uma olhadinha aqui nesse finalzinho, ó, a medida do calor envolvido nas transformações. Aqui está se apresentando, professor, e tem como é que, por exemplo, eles sabem, olha, que tem tantas calorias, né, em um determinado produto, olhando ali na embalagem, tantas gramas. Existe aqui, né, um dispositivozinho chamado de calorímetro. Então, o calorímetro, olha lá, aqui, ó, pronto, achei. Calorímetro. O calorímetro, ele é o seguinte, ele tem um recipiente no qual aquele alimento, por exemplo, estamos falando de alimento, poderia ser qualquer substância, aquele alimento, ele é queimado, né? Ele vai ser queimado. E aí, a queima vai liberar energia. E essa energia, ela será absorvida, ó, nessa água aqui, ó, tá certo? Será absorvida por essa água. Então, sabe-se a quantidade de água, sabe-se a temperatura inicial dessa água e sabe a temperatura final dela, porque quando esse alimento for queimado, ele vai liberar energia. A água vai absorver essa energia, vai aumentar a agitação molecular e vai passar a vibrar mais. Passando a vibrar mais, ela terá uma temperatura maior, ou seja, a água será aquecida. E pela variação de temperatura, tem como jogar nos cálculos lá da calorimetria, né, da equação fundamental da calorimetria, para poder se estabelecer qual foi a quantidade de energia liberada ali, para promover esse aumento de temperatura naquela massa de água. Né? Então, o calorímetro, ele é esse equipamentozinho. Voltando, resumindo, ó, vai queimar o alimento, vai queimar uma substância, essa substância queimada vai liberar energia, essa energia será absorvida pela água, que irá aumentar em sua temperatura. Não é? Pela quantidade de aumento da temperatura desse volume de água aí, dessa massa de água, tem como calcular a quantidade de energia que foi liberada na queima. Essa é a ideia lá do calorímetro. Né? E aqui nós temos, ó, justamente, a equação fundamental da calorimetria, vê como esse assunto
ele é muito próximo do assunto de física, né? Então, olha lá, eu tenho uma certa massa de água, eu tenho lá o calor específico da água, eu tenho a variação de temperatura da água, não é? Então, de repente, o calorímetro no início do processo estava a 10 graus Celsius. A água dele estava a 10 graus Celsius. No final do processo, aquela massa de água estava a 30 graus Celsius. Ou seja, houve um aumento, uma variação de 20 graus Celsius. Vou botar aqui, ó. O valor do calor específico da água é conhecido, o valor da massa da água lá existente sabe-se quanto tem, e aí tem como calcular para saber a quantidade de energia que foi liberada no processo, né? Ou seja, tem como saber a variação de entalpia ali associada às transformações químicas daquele alimento que foi queimado, que foi transformado em CO2 e vapor de água, como há de ocorrer no interior de nossas células, né? Pelo processo da respiração celular, os compostos lá de cadeias carbônicas existentes lá em nossa dieta, em nossa alimentação, vão chegar até nossas células e serão transformadas em quê? Em CO2 e água. A água fica no nosso corpo, CO2 sai na expiração. Ok, pessoal? Próxima aula, para o vídeo aqui também não ficar muito grande. Próxima aula a gente dá continuidade aqui a essa temática sobre termoquímica, tá ok? Próxima aula, continuidade sobre termoquímica. Lembrando, mantenha aí os cuidados relacionados, né, às medidas de combate a esse novo coronavírus, tá certo? Estamos num momento delicado, de retomada de diversos setores aí, né, de nossa sociedade, né? E aí, esse momento de retomada é um momento também de ficar alerta. Mantenha aí os hábitos, né? Mantenha os cuidados, mantenha os hábitos adequados de higienização. Ok, pessoal? Então, até mais. Até o nosso próximo momento. Até mais. Tchau, tchau.